Bom dia, faz tempo que não leio a Bíblia, tô displicente nesse ponto com vocês, perdão. O capítulo 4 é a continuação do capítulo 3, falando sobre a tribo de Levi. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Entre os levitas farás a contagem dos filhos de Cate, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, da cidade de 30 anos para cima até os 50, de todos os que estão em condições de servir em qualquer função na tenda de reunião. Este é o serviço dos catitas na tenda de reunião, cuidar dos objetos santíssimos. Quando se levantar o acampamento, Arão e seus filhos tirarão o véu e cobrirão com ele a arca do testemunho. Porão em cima uma coberta de pele de golfinho, sobre ele estenderão um pano todo de púrpura violeta e porão os varais da arca. Estenderão um pano de púrpura violeta sobre a mesa dos pães da proposição e porão nela os pratos, os vasos, as taças e os copos para as libações. O pão perpétuo estará sobre ela. Estenderão por cima um pano de carmesim, envolto ainda com uma coberta de pele de golfinho, e colocarão os varais da mesa. Tomarão em um pano de púrpura violeta para cobrir o candelabro, suas lâmpadas, suas espivitadeiras, seus cinzeiros e os recipientes de óleo necessários ao seu serviço. Porão o candelabro, todos os seus utensílios em um estojo de pele de golfinho, e o colocarão sobre os varais. Estenderão sobre o altar de ouro um pano de púrpura violeta e porão nele os varais depois de o terem coberto com uma cobertura de pele de golfinho. Tomarão todos os utensílios empregados para o serviço do santuário e os envolverão num pano de púrpura violeta, cobrindo-os em seguida com uma cobertura de pele de golfinho, para serem colocados sobre os varais. Tirarão as cinzas do altar e estenderão sobre ele um pano de púrpura escarlate. Porão em cima todos os utensílios destinados ao seu serviço, os incensários, os garfos, as pasas, as bacias, todos os utensílios do altar. Estenderão sobre tudo isso uma coberta de pele de golfinho e lhe enfiarão os varais. Quando Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário e todos os seus utensílios, ao levantarem o acampamento, os catitas virão levá-los, mas não tocarão nas coisas santas, para que não morram. Essas são as coisas que deverão levar os filhos de Caate da tenda da reunião. Eleazar, filho do sacerdote Arão, cuidará do óleo do candelabro, o incenso aromático, a oblação perpétua e o óleo para a unção, bem como da vigília de todo o tabernáculo com tudo que ele contém, e do santuário com todos os seus utensílios. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Velai para que a família dos catitas não seja cortada do meio dos levitas. Fazei isso por eles, a fim de que vivam e não morram quando se aproximarem do lugar santíssimo. Arão e seus filhos entrarão e distribuirão a cada um uma carga que ele deverá levar. Não entrarão para olhar as coisas santas, nem mesmo um só instante, para que não morram. O Senhor disse a Moisés: Faça a contagem dos filhos de Gerson, segundo suas casas patriarcais e suas famílias. Recensearás todos aqueles que estão em condições de cumprir uma tarefa na tenda de reunião de idade de 30 anos para cima até os 50. Eis os encargos que darás às famílias dos gersonitas: coisas para fazer e cargas para levar. Levarão as cortinas do tabernáculo e a tenda de reunião, a coberta de pele de golfinho que se põe por cima, o véu que está à entrada da tenda de reunião, as cortinas do átrio, os reposteiros da entrada da porta do átrio, em volta do tabernáculo e do altar, suas cordas e todos os utensílios de seu uso, e farão todo o serviço que relaciona com essas coisas. Todo o serviço dos filhos dos gersonitas, tudo o que eles terão de levar e de fazer, estará sob as ordens de Arão e seus filhos. Confiareis ao seu cuidado tudo o que eles deverão levar. Esse é o serviço das famílias dos filhos dos gersonitas na tenda de reunião. Será executado sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Recensearás os filhos de Merari, segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50. Recensearás todos os que estiverem em condições de fazer o serviço da tenda de reunião. Eis o que terão de guardar e de levar para cumprir a tarefa que lhes é confiada na tenda de reunião: as tábuas do tabernáculo, suas travessas, suas colunas, seus pedestais, as colunas que estão ao redor do átrio, seus pedestais, suas estacas, suas cordas e todos os seus utensílios, com tudo que se relaciona com esse serviço. Fareis um inventário nominativo do que se lhes der a guardar e a levar. Tal é o serviço das famílias dos filhos de Merari e o que eles terão a fazer na tenda de reunião, sob a fiscalização de Itamar, filho do sacerdote Arão. Moisés, Arão e os principais da Assembleia recensearam os filhos dos catitas, segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50. Todos aqueles que estavam em condições de cumprir uma tarefa na tenda de reunião. O número dos recenseados segundo suas famílias foi de 2.750. Tais foram os recenseados das famílias dos catitas, todos os que tinham uma função a exercer na tenda de reunião. Moisés e Arão fizeram esse recenseamento segundo a ordem que o Senhor tinha dado pela boca de Moisés. Os filhos de Gerson foram recenseados segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50. Todos os que estavam em condições de cumprir uma tarefa na tenda de reunião. Os que foram recenseados segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais eram em número de 2.730. Tais foram os recenseados, dentre as famílias de Gerson, os que tinham uma função a exercer na tenda de reunião. Moisés e Arão fizeram esse recenseamento por ordem do Senhor.
Entre as famílias dos filhos de Merari, os que foram recenseados segundo suas famílias e suas casas patriarcais da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que estavam em condições de exercer um ofício na tenda de reunião, os que foram recenseados segundo suas famílias, eram em número de 3.200. Tais foram os recenseados das famílias dos filhos de Merari. Moisés e Arão fizeram esse recenseamento segundo a ordem do Senhor a Moisés. Todos os levitas recenseados por Moisés, Arão e os principais de Israel, segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que estavam em condições de exercer uma função, seja de servo, seja de transportador, na tenda de reunião, todos os que foram recenseados somaram 8.580. Fez-se esse recenseamento segundo a ordem do Senhor, dada pela boca de Moisés, prescrevendo a cada um uma tarefa que ele tinha a cumprir e a carga que deveria levar. Fez-se o recenseamento como o Senhor ordenara a Moisés. Capítulo 5. Legislações diversas. Leis concernentes à pureza e ao furto. O Senhor disse a Moisés: ordena aos israelitas que expulsem do acampamento todo leproso, todo homem atacado de gonorreia, todo que está imundo por ter tocado num cadáver, homens ou mulheres, lançai-os fora do acampamento no meio do qual habito, para que não o manchem. Os filhos de Israel fizeram assim, e lançaram-nos fora do acampamento, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim o fizeram. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas: se um homem ou mulher causa um prejuízo qualquer ao seu próximo, tornando-se assim culpado de uma infidelidade para o Senhor, ele confessará sua falta e restituirá integralmente o objeto do delito, ajuntando 1/5 a mais àquele que foi lesado. Se, porém, não houver quem o receba, esse objeto será dado ao Senhor, ao sacerdote, além do carneiro de expiação que se oferecerá pelo culpado. Toda oferta tomada das coisas santas que os israelitas apresentam ao sacerdote lhe pertencerá. As coisas consagradas lhe pertencerão. O que se entrega ao sacerdote será dele. Lei sobre o ciúme. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: se uma mulher se desviar de seu marido e lhe for infiel, dormindo com outro homem, e isso se passar às ocultas de seu marido, se essa mulher se estiver manchada em segredo, de modo que não haja testemunhas contra ela, e ela não tenha sido surpreendida em flagrante delito, se o marido, tomado de um espírito de ciúmes, se abrasar de ciúmes por causa de sua mulher, que se manchou, ou se ele for tomado de um espírito de ciúmes contra sua mulher que não se tiver manchado, esse homem conduzirá sua mulher à presença do sacerdote e fará por ela a sua oferta. 1/10 de efã de farinha de cevada, não derramará óleo sobre a oferta, nem porá sobre ela incenso, porque é uma oblação de ciúme feita em recordação de uma iniquidade. O sacerdote mandará a mulher aproximar-se do altar e a fará estar de pé diante do Senhor. Tomará água santa num vaso de barro e, pegando um pouco do pó do pavimento do tabernáculo, o lançará na água. Estando a mulher de pé diante do Senhor, o sacerdote lhe descobrirá a cabeça e porá em suas mãos a oblação da recordação, a oblação do ciúme. O sacerdote terá na mão as águas amargas que trazem a maldição e esconjurará a mulher nestes termos: se nenhum homem dormiu contigo, e tu não te manchaste, abandonando o leito de teu marido, não te façam mal estas águas que trazem maldição. Mas se tu te apartaste de teu marido e te manchaste, dormindo com outro homem, o sacerdote fará então que a mulher preste o juramento de imprecação, dizendo: o Senhor te faça um objeto de maldição e de execração no meio de seu povo, fazendo emagrecer os teus flancos e inchar o teu ventre. E estas águas que trazem maldição penetrem em tuas entranhas para te fazer inchar o ventre e emagrecer os flancos. Ao que a mulher responderá: amém, amém. O sacerdote escreverá essas imprecações num rolo e as apagará em seguida com as águas amargas. E fará com que a mulher beba as águas amargas que trazem maldição, e essas águas de maldição penetrarão nela com sua amargura. O sacerdote tomará das mãos da mulher a oblação de ciúme, a agitará diante do Senhor e a aproximará do altar. Tomará um punhado dessa oblação como memorial e o queimará sobre o altar. Depois disso, dará de beber à mulher as águas amargas. Depois que ela as tiver bebido, se estiver de fato manchada, tendo sido infiel ao seu marido, as águas que trazem maldição lhe trarão sua amargura. Seu ventre inchará, seus flancos emagrecerão, e essa mulher será uma maldição no meio de seu povo. Mas se ela não se tiver manchado e for pura, ela será preservada e terá filhos. Tal é a lei sobre o ciúme, quando uma mulher se desviar de seu marido e se manchar, ou quando o espírito de ciúme se apoderar de seu marido, de modo que ele se torne ciumento de sua mulher. Ele a levará diante do Senhor, e o sacerdote lhe aplicará integralmente essa lei. O marido ficará sem culpa, mas a mulher pagará a pena de sua iniquidade. Capítulo 6. Lei sobre o nazireato. O Senhor disse a Moisés: dirás aos israelitas o seguinte: quando um homem ou uma mulher fizer o voto de nazireu, separando-se para se consagrar ao Senhor, se absterá de vinho e de bebida inebriante.
Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de outra bebida inebriante, não beberá suco de uva, não comerá nem uvas frescas, nem uvas secas, durante todo o tempo de seu nazireato. Não comerá fruto algum da vinha, desde as sementes até as cascas de uva. Durante todo o tempo de seu voto de nazireato, a navalha não passará pela sua cabeça, até que se completem os dias em que vive separado em honra do Senhor. Será santo e deixará crescer livremente os cabelos de sua cabeça. Durante todo o tempo em que ele viver separado para o Senhor, não tocará em nenhum cadáver, nem mesmo por seu pai, por sua mãe, seu irmão ou sua irmã, que tiverem morrido, se contaminará, porque leva sobre sua cabeça o sinal de sua consagração ao seu Deus. Durante todo o tempo do nazireato, ele é consagrado ao Senhor. Se alguém morrer de repente perto dele e manchar assim a cabeça consagrada, ele reparará sua cabeça no dia de sua purificação e o fará no 7º dia. No 8º dia, trará o sacerdote à entrada da tenda da reunião 2 rolas ou 2 pombinhos. O sacerdote oferecerá um em sacrifício para o pecado e o outro em holocausto, e fará por ele a expiação do pecado que cometeu, manchando-se com a presença do morto, e consagrará naquele dia sua cabeça. Recomeçará os dias de seu nazireato para o Senhor e oferecerá um cordeiro de 1 ano em sacrifício de reparação. Não se contam os dias pertencentes em que seu nazireato foi manchado. Eis a lei do nazireu. Findo o seu nazireato, será conduzido à entrada da tenda de reunião, onde apresentará sua oferta ao Senhor: um cordeiro de 1 ano sem defeito em holocausto, uma ovelha de 1 ano sem defeito para o sacrifício pelo pecado, um cordeiro sem defeito para o sacrifício pacífico, bem como uma cesta de pães sem fermento, bolos de farinha amassados com azeite, bolachas sem fermento untadas com óleo, com a oblação e as libações habituais. O sacerdote os apresentará ao Senhor e oferecerá seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto. Oferecerá o carneiro ao Senhor em sacrifício pacífico, bem como a cesta de pães sem fermento, e fará sua oblação com sua libação. Então será rapada ao nazireu sua cabeça, consagrada à entrada da tenda da reunião. O sacerdote tomará os seus cabelos consagrados e os porá no fogo por estar por baixo do sacrifício pacífico. Colocará nas mãos do nazireu, depois de lhe ter sido rapada a cabeça consagrada, a espádua cozida do carneiro, um bolo sem fermento tirado da cesta e uma bolacha sem fermento. O sacerdote os agitará diante do Senhor. É uma coisa santa que pertence ao sacerdote, como também o peito agitado e a coxa oferecida. Somente depois disso o nazireu poderá beber vinho. Essa é a lei para aquele que fez voto de nazireato, e a oferta que ele deve fazer ao Senhor, além do que ele puder oferecer espontaneamente. Procederá conforme o voto que tiver feito, de acordo com a lei de seu nazireato. O nazireato era um processo que o nazireu, a pessoa que se envolvia nesse processo, fazia com o objetivo de se consagrar e se dedicar totalmente ao Senhor. Esse processo tinha um tempo mínimo de 30 dias. O nazireu, ele se comprometia no tempo das leis de Moisés, né? Ele se obrigava por voto a se abster do vinho, de tudo que viesse do vinhedo, de todas as bebidas alcoólicas, a deixar crescer o cabelo, a não entrar em qualquer casa, a não ter contato com gente morta e não assistir qualquer funeral, com o objetivo da dedicação total ao Senhor. E ele não cortava o cabelo, porque depois se cortava o cabelo, e no caso de homens também a barba, e se queimava isso no fim do nazireato, para a conclusão desse processo de dedicação total ao Senhor. Bênção litúrgica. O Senhor disse a Moisés: dize a Arão e seus filhos o seguinte: eis como abençoareis os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e conceda-te a sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. E assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Capítulo 7. Oferta dos chefes das tribos. Tendo Moisés acabado de levantar o tabernáculo, de ungí-lo e consagrá-lo, com todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus utensílios, que também ungiu e consagrou os príncipes de Israel, chefes de suas casas patriarcais, os príncipes das tribos que haviam precedido ao recenseamento, apresentaram sua oferta. Levaram-na diante do Senhor 6 carros cobertos e 12 bois, ou seja, um carro para 2 príncipes e um boi para cada um, e os ofereceram diante do tabernáculo. Então o Senhor disse a Moisés: recebe-os deles para que sejam empregados no serviço da tenda de reunião e entrega-os aos levitas segundo as funções de cada um. Moisés tomou os carros e os bois e os entregou aos levitas. Deu aos filhos de Gerson, segundo as suas funções, 2 carros e 4 bois. Aos filhos de Merari, segundo suas funções, sob a vigilância de Itamar, filho do sacerdote Arão. Deu 4 carros e 8 bois. Aos filhos de Cate, porém, não deu carros nem bois, porque tinham o cuidado de objetos sagrados que levavam nos ombros. Os príncipes apresentaram sua oferta para a dedicação do altar em dia que ele foi ungido, e trouxeram-na diante do altar. O Senhor disse a Moisés: os príncipes ofereceram, cada um em seu dia, a sua oferta para a dedicação do altar.
No primeiro dia foi Naasson, filho de Abinadab, da tribo de Judá, quem apresentou a oferenda. Ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo para a oblação. Uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Naasson, filho de Abinadab. No segundo dia apresentou sua oferta o príncipe de Isacar, Natanael, filho de Suar. Ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oblação. Uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Natanael, filho de Suar. No terceiro dia, o príncipe dos filhos de Zabulon, Eliabe, filho de Elon, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo os ciclos do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo para a oblação. Uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, o príncipe dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Sedeur, ofereceu uma bandeja de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo os ciclos do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo para a oblação. Uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia, o príncipe dos filhos de Simeão, Salamiel, filho de Surussadai, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oblação. Uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Salamiel, filho de Surussadai. No sexto dia, o príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Reuel, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo para a oblação. Uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Eliasaf, filho de Reuel. No sétimo dia, o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oblação. Uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pacífico pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No oitavo dia, o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Fadassur, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de pratas pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oblação. Uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Gamaliel, filho de Fadassur. No nono dia, o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gedeão, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo para a oblação. Uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Abidã, filho de Gedeão. No décimo dia, o príncipe dos filhos de Dan, Aizer, filho de Amissadai, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo para a oblação. Uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Aizer, filho de Amissadai. No 11º dia, o príncipe dos filhos de Assé,
Fegiel, filho de Ocrã, ofereceu um prato de prata pesando 130 ciclos, uma bacia de prata pesando 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo para a oblação, uma taça de ouro pesando 10 ciclos, cheia de perfume, um novilho, um corneiro e um cordeiro, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Fegiel, filho de Ocrã. No 12º dia, o príncipe dos filhos de Neftali, Aira, filho de Enã, ofereceu um prato de prata pesando 130 ciclos, uma bacia de prata pesando 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo para a oblação, uma taça de ouro pesando 10 ciclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Aira, filho de Enã. Estes foram os presentes que os príncipes de Israel ofereceram para a dedicação do altar no dia em que foi ungido. 12 pratos de prata, 12 bacias de prata e 12 taças de ouro, cada um de prata pesava 130 ciclos, e cada bacia 70 ciclos. O peso total de prata desses objetos era de 2.400 ciclos, segundo o ciclo do santuário. As 12 taças de ouro para o perfume pesaram cada uma 10 ciclos, segundo o ciclo do santuário. O peso total do ouro das taças era de 120 ciclos. O total dos animais para o holocausto era de 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de 1 ano com suas oblações, e 12 bodes em sacrifício pelo pecado. O total de animais para o sacrifício pacífico era de 24 bois, 70 carneiros, 70 bodes e 70 cordeiros de 1 ano. Esses foram os presentes oferecidos para a dedicação do altar depois de ungido. Continuando. Quando Moisés entrava na tenda de reunião para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, colocado sobre a arca do testemunho entre os 2 querubins, e falava com o Senhor. Capítulo 8. O Senhor disse a Moisés: Dize a Arão o seguinte: quando colocares as lâmpadas no candelabro, faça de tal modo que as 7 lâmpadas projetem sua luz para a frente do mesmo candelabro. Arão assim fez, e colocou as lâmpadas na parte dianteira do candelabro, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido, seu pé, suas flores, tudo era de ouro batido, e foi feito segundo o modelo que o Senhor tinha mostrado a Moisés. O Senhor disse a Moisés o seguinte: Toma os levitas do meio dos israelitas e purificai-os. Eis como farás para purificá-los. Asperge-os com a água da expiação, e eles passem uma navalha sobre todo o corpo. Lavem as suas vestes e purifiquem-se a si mesmos. Tomem então um touro com a sua oblação de flor de farinha amassada com óleo, e tomarás tu um segundo touro em sacrifício pelo pecado. Farás aproximarem-se os levitas diante da tenda de reunião, e convocarás toda a assembleia dos israelitas. Mandarás os levitas que se aproximem diante do Senhor, e os israelitas porão suas mãos sobre eles. Arão oferecerá os levitas ao Senhor como oferta agitada em nome dos israelitas, a fim de que eles sejam destinados ao serviço do Senhor. Os levitas porão suas mãos sobre as cabeças dos touros, dos quais oferecerá um sacrifício pelo pecado, e o outro em holocausto ao Senhor para fazer a expiação em favor dos levitas. Mandarás que os levitas se conservem em pé diante de Arão e seus filhos, e os apresentarás em oferta agitada ao Senhor. Separarás, desse modo, os levitas do meio dos israelitas, e eles serão meus. Depois disso, virão para a tenda de reunião para me servirem. Assim, os purificarás e os apresentarás em oferta agitada, porque eles me são inteiramente reservados entre os israelitas, e eu os tomei para mim em lugar de todo o primogênito, daqueles que nascem primeiro entre os filhos de Israel. Porque todo primogênito entre os israelitas, homem ou animal, é meu. Eu os consagrei a mim no dia em que feri os primogênitos no Egito. Eu tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e tirado do meu povo, dei-os integralmente a Arão e seus filhos para fazerem o serviço dos israelitas na tenda de reunião, e para fazerem a expiação em favor dos israelitas, de sorte que estes últimos não sejam feridos por nenhuma praga quando se aproximarem do santuário. O capítulo 8 fala sobre a consagração e serviço dos levitas. Moisés, Arão e toda a assembleia dos israelitas fizeram, pois, acerca dos levitas, tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés a seu respeito. Assim fizeram os filhos de Israel. Purificaram-se e lavaram suas vestes. Arão apresentou-se em oferta agitada diante do Senhor e fez a expiação por eles a fim de purificá-los. E vieram em seguida os levitas para a tenda de reunião para fazer o seu serviço, em presença de Arão e seus filhos. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés acerca dos levitas, assim se fez. O Senhor disse a Moisés o seguinte: esta é a lei relativa aos levitas. Desde os 25 anos para cima, o levita será admitido ao serviço na tenda de reunião. A partir dos 50 anos, renunciarás às suas funções e cessará de servir. Ajudará seus irmãos na tenda de reunião, zelando pelo que lhe foi confiado, mas não exercerá mais as suas funções. Desse modo, disporás os levitas dos seus cargos, em cargos. Capítulo 9. A Páscoa no Sinai. No primeiro mês do segundo ano após a saída do Egito, o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai. Disse: celebrem os israelitas a Páscoa no tempo fixado. Vós a celebrareis no 14º dia desse mês, conforme foi marcado entre as 2 tardes, e fareis essa festa segundo todas as leis e prescrições que lhes são próprias. Moisés mandou que os israelitas celebrassem a Páscoa.
celebraram-na no 14º dia do primeiro mês, entre as 2 tardes, no deserto de Sinai. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Ora, alguns homens, não podendo fazer a Páscoa naquele dia, pois se tinham manchado tocando em um cadáver, apresentaram-se a Moisés e Arão naquele dia e disseram: Estamos impuros porque tocamos em um cadáver. Vamos por isso ser culpados de apresentar com os outros israelitas a oferta do Senhor no dia fixado? Esperai, respondeu Moisés. Vou consultar o Senhor para saber o que ordena a vosso respeito. Então o Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas o seguinte: Se um de vós ou de vossos descendentes estiver impuro, por haver tocado em um morto, ou se acharem em viagem longe de vós, não deixará de celebrar a Páscoa em honra do Senhor. Eles a celebrarão aos 14 dias do segundo mês, entre as 2 tardes. Deverão comê-la com pães sem fermento e ervas amargas. Nada deixarão dela para o dia seguinte, não quebrarão nenhum de seus ossos, e farão essa festa segundo todas as prescrições relativas à Páscoa. Mas se alguém, estando puro, não se encontrar em viagem e todavia não fizer a Páscoa, será cortado de seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor no tempo estabelecido. Este levará a pena de seu pecado. Se o estrangeiro que mora no meio de vós fizer a Páscoa do Senhor, terá que se conformar às leis e às prescrições relativas à Páscoa. Haverá uma só lei, que será a mesma para vós, para o estrangeiro e para o natural. A nuvem. No dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem o cobriu. E sobre o tabernáculo, isto é, na tenda de testemunho, desde a tarde até a manhã, apareceu como uma espécie de fogo. Assim acontecia continuamente. A nuvem cobriu o tabernáculo e à noite assemelhava-se ao fogo. Quando se levantava a nuvem sobre a tenda, os israelitas punham-se em marcha. No lugar onde a nuvem parava, aí acampavam. A ordem do Senhor levantavam o acampamento e a sua ordem o assentavam de novo. E ficavam no acampamento enquanto a nuvem permanecesse sobre o tabernáculo. Mesmo quando ela se detinha muito tempo sobre ele, os israelitas não partiam e aguardavam a ordem do Senhor. E se acontecia de a nuvem ficar poucos dias sobre o tabernáculo, então a ordem do Senhor permanecia acampados e a ordem do Senhor se punha em marcha. Se a nuvem se detinha desde a tarde até a manhã e chegava a manhã se levantava, eles partiam. Se depois de um dia e uma noite a nuvem se levantava, desmanchavam o acampamento. Mas se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo vários dias, um mês ou mesmo um ano, os israelitas permaneciam acampados e não partiam. Só partiam quando se levantava a nuvem. Levantavam e desmanchavam o acampamento segundo a ordem do Senhor, e observavam o mandamento do Senhor, como este lhes tinha ordenado por Moisés. Capítulo 10. As trombetas de prata. O Senhor disse a Moisés o seguinte: Faze para ti 2 trombetas de prata. Faze-as de prata batida. Elas te servirão para convocar a assembleia e para dar o sinal de levantar o acampamento. Quando elas soarem, toda a assembleia se reunirá junto de ti à entrada da tenda de reunião. Se tocar uma só, virão e se juntarão a ti os príncipes, os chefes de militares de Israel. Quando tocardes com força, partirão aqueles que estão acampados ao oriente. E quando tocardes com força uma vez, partirão aqueles que estão acampados ao meio-dia. O sinal para a sua partida será um toque de alarme. Para convocar a assembleia tocareis também, mas não com toque de alarme. São os filhos de Arão, os sacerdotes, que tocarão as trombetas. É uma lei perpétua para vós e vossos descendentes. Quando na vossa terra sairdes à guerra contra inimigos que vos atacarem, tocareis com força as trombetas, e o Senhor, vosso Deus, se levantará de vós, e sereis livres para dos vossos inimigos. Nos vossos dias de alegria, vossas festas e vossas lutas novas, tocareis as trombetas, oferecendo os holocaustos e sacrifícios pacíficos, e elas vos lembrarão a memória de vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus.